Olá, o TVE Entrevista Especial de hoje conversa com o filósofo e psicanalista Vladimir Safatli. Professor da USP e analista político, além de escritor, Safatli lançou este ano o livro Dar Corpo ao Impossível, sobre dialética e as ideias do pensador alemão Theodor Adorno. Safatli é também músico e compositor. Professor, muito obrigado por ter aceitado esse convite da TVE, que é a TV pública da Bahia, para esta conversa. O seu livro Dar Corpo ao Impossível, o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno, foi lançado em Salvador. Você termina o livro citando Guimarães Rosa, no Grande Sertão, com Riobaldo afirmando: "Amável senhor, o senhor me ouviu, minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos, nonada. O diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe, é o homem humano. Travessia." Entendendo e mal resumindo dialética como o entrechoque de ideias, contradições em busca de novas ideias, e não sendo citado o cramunhão no sentido teológico e moral, como você mesmo escreve, o que é ele? O que ele representa nesse enunciado? Bom, foi bom você ter lembrado isso, porque, na verdade, a história da recuperação da dialética a partir do século XIX foi muito marcado pela ideia de que a dialética era algo, digamos assim, diabólico. Né? Inalcançável. Por exemplo, se você pensar no Fausto do Goethe, né? Porque o Mefistófeles do Fausto, ele é pensado, entre outras coisas, tendo referência ao Hegel, né? Quando, por exemplo, o diabo fala, eu sou o espírito que sempre nega, né? Porque dentro da nossa tradição, quer dizer, o diabo tem um pouco essa figura daquele que inverte as suas palavras, ele inverte o sentido das suas palavras. Ele faz com que o que parecia certo errado, o que parecia errado ser certo, certo? E de uma certa maneira, a dialética sempre teve essa característica de colocar em questão as certezas fundamentais do uso da linguagem. Isso é a dialética. De uma certa forma, sim. E é interessante como essa representação ela volta, por exemplo, no século XX, quando Thomas Mann escreve o Dr. Fausto, e ele então tem uma passagem na qual o diabo então aparece, ao Adrian Leverkuhn, né? Ele aparece na figura do Adorno. Né? Então ele fala um pouco como Adorno, ele tem mais ou menos a mesma cara, ele descreve mais ou menos da mesma forma. Então, quando, lendo Guimarães Rosa, vi que a questão do diabo era fundamental, eu pensei que seria interessante fazer uma certa relação, porque é claro, quer dizer, a questão fundamental do diabo dentro do Grande Sertão Veredas, ele é a possibilidade de que as coisas que estão nos seus lugares saiam do lugar. Certo? Quer dizer, que os lugares naturais desapareçam, né? Que você já não tenha mais uma segurança normativa, tal, que é um pouco o que o Riobaldo sempre fala, olha, eu gosto das coisas nos seus lugares devidos, mas por isso que o mundo para mim é um drama, né? Por isso que você tem uma relação dramática com o mundo, porque a vida ela tira as coisas dos seus lugares. Né? E nós vamos conversar sobre isso. Isso é uma espécie de que veio central até do seu raciocínio, das suas coisas, dos seus livros, dessa busca. Né? Para quem não esteja afeito ao tema dialético enquanto expressão muito próxima de academias, eu te pergunto, do que trata o seu livro e como ele serve para que a gente perceba melhor o que nos cerca, o que nós estamos vivendo? Então, eu diria que há várias camadas no livro, né? Quer dizer, a primeira é uma tentativa de refletir a partir da última figura que a dialética conheceu dentro da tradição filosófica ocidental, que foi essa desenvolvida pelo Adorno, que normalmente é chamada de dialética negativa. Né? Mas, por trás disso, havia também a tentativa de refletir sobre o que significa para nós hoje, certo? Recuperar um dos dispositivos mais fundamentais da história da filosofia, quer dizer, já aparece desde os gregos, já estão nos primeiros termos técnicos da filosofia. Né? E, claro, uma das respostas que eu queria apresentar é que, na verdade, a dialética é uma forma fundamental do pensamento crítico, certo? Que procura pensar processos em movimento, certo? E talvez nós precisemos, de fato, dentro do horizonte histórico que é o nosso, recuperar nossa capacidade de pensar processos em movimento e atualizar, reordenar a força da nossa disposição crítica, como uma condição de intervir melhor no mundo. Falando da dialética negativa, se bem compreendo, ele via diante de uma sociedade que então parecia não ter mais possibilidade de transição à vista.
O Brasil não passa por isso hoje, no momento, ou não parece ser isso, embora exista tudo se movendo por baixo? Então, há um horizonte histórico do pensamento adorniano que é muito interessante, que é basicamente o horizonte do capitalismo de Estado. Certo? A ideia de que, depois da Segunda Guerra, principalmente as sociedades europeias, elas tinham chegado em um ponto, digamos, de organização social, onde as contradições fundamentais elas tinham sido minoradas. Por quê? Porque você tinha integrado as classes operárias e as classes proletárias em um processo social de ascensão. Bretton Woods para segurar a onda. Entre outras coisas, exatamente. Então, a constituição do Estado, do dito Estado do Bem-Estar Social. Então, alguns teóricos viam o apagamento mais ou menos definitivo, certo? De um certo horizonte de transformação revolucionária. E é muito interessante que essa não é a leitura do Adorno, né? A Adorno era distinta disso, ela insiste, não, as contradições elas ainda são imanentes à nossa vida social, certo? Então significa que as possibilidades de transformações elas estão dadas, mesmo se elas estejam complexificadas. No seu livro, salvo engano, Só Mais um Esforço, você propõe uma refundação da esquerda a partir de um programa que você chama de antissistêmico, com democracia direta, gestão coletiva dos recursos públicos e do patrimônio ecológico, confisco dos aparelhos produtivos para serem geridos pelos trabalhadores, salário máximo e restrição ao direito de propriedade privada. Isso no Brasil e mesmo no mundo de hoje seria algo impensável. E você acredita que, por ser impensável, o mundo é exatamente o mundo de hoje? Eu diria que o fato disso parecer muito distante não significa absolutamente nada. Então, quer dizer, digamos que nós estivéssemos no século XII e você falasse que era republicano, todo mundo ia te chamar de completamente louco e translocado, falando, olha, ainda por cima você quer implementar um sistema que deu errado até hoje, nunca deu certo. Olha o que aconteceu na República Romana, um regime que só deu demagogia, enfraquecimento do Estado e tal. Bem, hoje em dia, salvo uma série de pessoas um pouco translocadas, ninguém não é republicano. Né? Então, eu diria, todo mundo é republicano. A princípio, quer dizer, todo mundo é republicano. Então, eu diria que o fato de que as condições atuais parecem distantes para a realização de um certo tipo de sociedade baseada em um princípio de igualdade e de fortalecimento da soberania popular, significa simplesmente que nós devemos saber preservar, não só esse ideário, mas saber preservar esse horizonte como condição fundamental de intervenção até que uma situação que para todos nós é um objeto de sofrimento, certo? De produção de sofrimento, desabe. E que pelo menos a ideia persista, quer dizer, não se pode sequer deixar de pensar nas coisas, é isso que é um outro sentido. Eu até insistiria no seguinte, porque normalmente quando a gente fala de ideia, parece um pouco que são coisas abstratamente produzidas pela mente humana. As ideias são dimensões fundamentais dos processos práticos, ninguém pensa no ar. Elas vêm do concreto. Elas vêm exatamente da capacidade mesmo do resultado da intervenção dentro de processos práticos. Então, eu diria, a ideia é um elemento fundamental da praxis. Até falando do nosso cotidiano, você não nota que a ideia, seja ela qual for, está cada vez mais difícil até de ser exposta, né? Porque, eu digo no cotidiano, nas conversas, não sei como é que você se move, você se move na academia, mas você também se move na vida, né? Não está tudo muito encaixotado. Estou falando do Brasil, não sei como é que você anda viajando por aí. Olha, eu vejo de outra forma, sabe? Eu sempre me impressiono bastante com a sede da população brasileira, sabe? Quer dizer, eu viajo muito dentro do Brasil também, e para mim é um dos países mais impressionantes no desejo de saber, no desejo de discutir, no desejo de debater. Agora, é claro, o fato é que, para além desse desejo, você tem uma série de estruturas que são muito, muito claramente pensadas para impedir que esse processo ocorra, entendeu? Impedir, de fato, que essas dinâmicas de fala aberta, que essas dinâmicas que abrem mão das hierarquias e todo esse tipo de coisa. É isso que me refiro. Exatamente. Quer dizer, por exemplo, o seu discurso enfrenta de saída logo um bloco, né? Tem gente que fala, imagina, cara, isso no Brasil isso não tem sentido, é isso que eu... Mas eu acho que isso faz parte um pouco do processo mesmo, né? O que eu acho que falta, no nosso caso, no sentido mais forte, é dar ouvido a esse desejo popular, né? Quer dizer, eu acho que é um desejo popular muito forte. O Brasil tem uma história de experiência, de reflexão, de ação
que é enorme, certo? Mas é claro, existe uma gestão da memória, existe uma gestão da fala, existe uma gestão da escuta. Isso vaza pela arte, pela música, pelo não sei o quê. Mas, por exemplo, nós estamos aqui na TVE conversando sobre dialética, sobre tudo isso. Num país que é um continente e que nem futebol é discutido em TV aberta. Não tem nenhum debate, salvo uma meia-noite na Band, no domingo, nada, falando do ponto de vista de massa, nada é conversado publicamente. Olha, eu parto do seguinte pressuposto, eu acho assim, uma das fórmulas fundamentais da sujeição é a tentativa de dar a impressão de que a população é composta por nécios, entendeu? Por gente estúpida. Certo? Essa é uma das formas clássicas da sujeição social. Certo? Isso foi aplicado no Brasil de maneira a torta e a direito pela sua elite. Né? Só que eu acho que nós vemos no processo concreto é algo completamente diferente. Certo? Mas isso é negado, quando eu digo que não há um espaço para o debate, como a gente está conversando aqui, nós estamos conversando abertamente sobre qualquer coisa. Não há, nos meios de comunicação de massa, nenhum debate. Há muito pouco, é verdade. É muito pouco, e eu acho que sobre vários exemplos, por exemplo. Se você pega debate na área econômica, porque eu acho que isso é um dos mais sintomáticos. Né? O famoso o mercado. Exatamente. Essa é uma entidade que, além de ser totalmente abstrata, é muito interessante como ela fala a mesma coisa sempre em todos os lugares. E é una e indivisível. Exato, e onipresente. E onipresente. Então, se você tem a impressão de que não existe debate econômico, você vai procurar alguém que tem um tipo de visão de confronto, por exemplo, pega a coisa da reforma previdenciária. Quantas vezes a gente conseguiu ouvir economistas que falavam, veja só, a reforma previdenciária é uma loucura completa. Certo? Dizer, a ponto de falar, não, mas isso seria irracional, falar dessa maneira. Então você vai limitando radicalmente o modo de circulação das visões, exatamente para que a população tenha a impressão de que não há outra saída. E a propósito desse tema Previdência, o que você pensa do que está sendo feito, como foi feito e onde isso se insere? Eu acho que essa foi uma das maiores derrotas da história da classe trabalhadora brasileira, certo? Que demonstra muito claramente um desenvolvimento de um tipo de processo baseado pura e simplesmente na concentração. Veja, nós estamos num momento onde não é verdade que o Brasil está em crise. Eu não consigo entender como é possível um país em crise com seu sistema financeiro tendo lucros recordes. Só no último trimestre, um banco como Itaú teve 7 bilhões de reais de lucro líquido. Certo? Que tipo de crise é essa? Isso não é uma crise, isso é uma transferência de renda, isso é uma transferência de capital, entendeu? O capital está sendo transferido, quer dizer, a classe trabalhadora está se pauperizando e você está tendo um processo de concentração cada vez mais forte. Dentro dessa dinâmica, a reforma previdenciária é um elemento deste processo. Certo? Porque ele pauperiza a classe trabalhadora, por um lado, e, por outro lado, ele vai preservando, certo, todos os gastos da elite financeira empresarial. Veja, a gente está falando de um país onde você tem estados onde a expectativa de vida é 67 anos. Certo? Você tem regiões em São Paulo onde a expectativa de vida é 54, 53. E você conseguiu aprovar uma reforma previdenciária que obriga todo mundo a se aposentar com 65 anos. É claro, sempre vem uns economistas muito desonestos que vão falar, não, mas a expectativa de vida não é um elemento fundamental, não é um elemento correto para avaliação. Para ele. Não, mas para ele. Claro que é um elemento correto, porque você estabelece uma média, que é utilizada, entre outras coisas, para o próprio governo depois falar que vai ter déficit, entendeu? Então, quer dizer, para ele serve, mas quando você levanta e fala, olha, mas veja bem, se você vai aposentar com 65 anos, você morre com 67, o que acontece? Você submeteu todas as pessoas, todas essas populações a um processo de esgotamento dentro do horizonte de trabalho, que é uma mera e simples alienação. E a pagar por algo que quando ele acabar não vai usar, quase que não vai ter tempo. E aí eu diria mais uma coisa, eu acho assim, uma perspectiva de esquerda realmente de verdade, certo? Porque o que aconteceu foi a gente teve situações onde alguns falaram, não, a esquerda precisa ter sua proposta de reforma previdenciária. A esquerda não tem proposta de reforma previdenciária, ela nunca terá, certo? Porque, em última instância, não se trata de fortalecer a sociedade do trabalho. Trata de tentar tirar as pessoas do trabalho o mais rápido possível, que é um sistema de alienação e ponto final. Certo? Quer dizer, a reforma previdenciária da esquerda é uma reforma tributária, é pegar o dinheiro de grandes fortunas, é pegar o dinheiro de consumo conspícuo, pegar o dinheiro do sistema financeiro e passar para a população para que ela possa se livrar do trabalho o mais rápido possível. A propósito do livro, nesse livro você aborda também evidentes resultados do neoliberalismo, 20 anos, 15 para cá. A pobreza nos Estados Unidos, que havia caído até meados dos anos 70, voltou a subir progressivamente. E no Brasil, lembro eu, 6 cidadãos têm o mesmo que 100 milhões de pessoas
um do lado 6, 100 milhões do outro. Você diz, e há uma convergência do que dizia Milton Santos, que o capitalismo tem claros limites para a concretização de uma democracia plena. É isso? Sim, eu acho que existe uma contradição fundamental entre capitalismo e democracia. Eu daria ainda um outro dado que para mim foi estarrecedor. Eu estava na Inglaterra fazendo trabalho e saiu uma pesquisa que mostra que a aristocracia, sabe? Barão, duque, conde, tudo isso. A aristocracia britânica tem hoje os rendimentos que tinha na época vitoriana em 1850. E ela hoje, suas 600 famílias, ela é responsável por 1/3 das terras da Inglaterra. Então, ou seja, que tipo de sistema... O Brexit. Exato, mas percebe, uma coisa que eu acho interessante o capitalismo ele tem uma estrutura feudal, ele guarda um núcleo feudal de acumulação, certo? Então ele tem esse arcaísmo que ele não supera o arcaísmo, ele é parte constitutiva do seu funcionamento normal, certo? É claro, o sistema desse é contrário a um princípio básico da democracia, que a democracia ela é um regime de igualdade radical baseada num procedimento fundamental, não é igualdade como homogeneidade, não é igualdade enquanto unicidade, é igualdade enquanto todos têm o mesmo poder. Mantenham-se. E para que todos tenham o mesmo poder, não é possível que você tenha esse processo de concentração de renda, que quebra o fato de que todos possam ter o mesmo poder. Então, na verdade, as crises são, na verdade, modos de sobrevivência do próprio sistema. Não, essa crise que a gente conhece agora, ela na verdade é um sistema de gerenciamento. Ela é um modo de governo. Ela não é como na Grécia a gente falava da crise como um sistema na qual a contradição chega a um ponto tal que ela vai ser superada. Essa crise não foi feita para ser superada. Certo? Ela foi feita para se consolidar como um processo normal de governo. Veja, a gente está falando de uma crise que começou em 2008, a gente está em 2019. Certo? São mais de 11 anos de crise. Se salvo engano, a última vez que eu soube, que eu prestei atenção, tinha custado ao mundo 17 trilhões de dólares, que é um dinheiro que não existe. Como dinheiro não existe. Exato. É uma ficção. Mas o que é interessante é que, através desse discurso da crise, você pode colocar setores da população contra a parede, dizendo, olha, veja bem, nós precisamos então de uma política de austeridade, todo mundo precisa colaborar, a situação ela é periclitante. Veja, isso enquanto você tem todo esse processo de concentração intocado, isso quando você tem todo esse processo de autovalorização do capital no interior do sistema financeiro intocado. Certo? Agora, o que é interessante dentro dessa discussão é o seguinte, veja como o que está sendo submetido a nós não é uma política econômica, é uma psicologia moral, certo? Que ela é muito claramente explícita na maneira em que a economia ela se deixou transmutar em um vocabulário que é eminentemente psicológico e moral. Então, é uma questão de austeridade, que é um vocabulário moral, certo? Que é uma questão de responsabilidade. Certo? Então, por exemplo, quando a Grécia quando a Grécia tentou colocar contra a parede a Troika, certo? O que foi que o FMI falou para ele? O que foi que a Christine Lagarde, que era presidente do FMI, falou? Vocês estão agindo como crianças, certo? Vocês estão sendo infantis. Então, você percebe? É todo um vocabulário, na verdade, que é psicológico. Porque é isso que eles têm a oferecer. Quer dizer, não se trata de uma racionalidade econômica, trata de uma tentativa de doutrinação moral. Professor, em um artigo recente seu no El País, você afirma que a eleição presidencial foi uma farsa que carece de legitimidade. Como é que você descreve esse processo? De fato, acho que a eleição de 2018 foi uma eleição onde os processos de intervenção externa para que o resultado que foi alcançado fosse alcançado, foram tão grandes que não há outra alternativa a dizer, a não ser que de fato não houve uma eleição. Percebe, é uma eleição na qual você pega o candidato que está à frente, ou seja, que tem todas as chances de ser o eleito, e prende o candidato, mas dentro de um processo, que é o mínimo que se possa dizer, que é um processo completamente distorcido. Eu não estou falando se ele era inocente ou se ele era culpado. O que está ficando claro agora com os vazamentos do Então, não é a questão de saber se ele era inocente ou ele era culpado. O que eu acho é outra coisa, que ele deveria ser julgado e que ele tinha o direito de um julgamento justo. Agora, um julgamento feito por alguém que tem interesses fundamentais no resultado do processo, não pode ser um julgamento justo. E a gente tinha um juiz que tinha como interesse fundamental ser presidente da República. Que os 2 bilhões e meio de... Americano não dá dinheiro para ninguém, os 2,5 de dólares, 2 bilhões e meio para a fundação do Dallagnol, na verdade,
era um dinheiro para 2022. Porque ainda tem um caso de corrupção brutal, quer dizer, você puxa o dinheiro, que a princípio era o dinheiro da Petrobras, para o uso privado de um grupo de procuradores. É uma coisa completamente inacreditável. É inacreditável, exato. Mas veja que fato, porque muitas vezes se fala, não, mas na verdade tudo isso, essas regras precisavam ser quebradas para que a gente pudesse, enfim, lutar contra a corrupção. Ninguém lutou contra a corrupção, isso é uma farsa. Na verdade, você tinha interesses privados muito claros que guiaram todo o processo. Essas pessoas lutaram em seu benefício próprio, ou seja, para que depois elas pudessem ser alçadas ao centro da política nacional, como agora elas são, certo? E que depois elas pudessem ser qualificadas como candidatas a presidente na eleição de 2022. Certo? Isso é uma das coisas absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, veja, ninguém está falando, mais uma vez, volto a insistir, ninguém está falando que, por exemplo, o senhor Lula era inocente ou culpado, certo? Mas está falando que esse processo era um processo que, em hipótese alguma, poderia ter ocorrido dessa forma. E isso macula o processo eleitoral de maneira central. Você fala da narrativa sendo manietada na economia e o mesmo se dá na política, né? Porque, por exemplo, como é que o presidente da República e o ministro da Justiça, tendo exatamente acontecido tudo isso, visita a CIA e o FBI quando vão aos Estados Unidos? Olha, o mínimo que se possa dizer é que essas histórias, se percebe, elas são muito opacas. Esses processos são extremamente opacos. E a população brasileira teria o direito de saber o que de fato está acontecendo, quais são os sistemas de influência, certo? Afinal de contas, quem está interessado em quê dentro dessa dinâmica. O que se vê na verdade, é um país traumatizado por esses processos. E cujos resultados a gente está vendo agora. Você diz nesse mesmo artigo que se há algo que deve nos preocupar, não é exatamente o que faz o senhor Bolsonaro, mas o que nós não fazemos. Essa frase busca traduzir os impasses em definições que caracterizam a ação da oposição nesse momento? Sim, porque eu acho o seguinte, Bolsonaro não tem ilusão de governar o país. Já falou, o país é ingovernável. Certo? Então ele não governa. Certo? O que ele faz, ele mobiliza, é outra coisa. Tensiona. Ele mobiliza continuamente, certo? O seu setor de apoiadores, que dá mais ou menos 30% da população. E eu insistiria, este setor, ele não vai abandoná-lo. Ele vai com ele até o fim. Porque ele tem um processo de identificação muito clara, ele tem um processo de mobilização contínua, certo? E ele já colocou, quer dizer, o Bolsonaro já colocou o patamar dele, que é o patamar proto-fascista, não tem outro nome. Um sujeito que chega e diz que um torturador é herói nacional, certo? Uma pessoa como o senhor Ustra, que foi responsável por tortura, terrorismo, por ocultação de cadáver, certo? Ou seja, é a definição mais clara de um bandido que se serviu da estrutura do Estado brasileiro, certo? Para cometer atos de terrorismo. Isso sim é terrorismo. Certo? Você utilizar a estrutura do Estado brasileiro contra as suas populações dentro de um regime ditatorial. Certo? E eu digo ainda mais, todas as pessoas que se levantaram contra esse regime estavam no seu mais profundo direito. Porque se existe um elemento fundamental que define a democracia ocidental, isso desde os liberais, desde John Locke, é o direito de resistência contra a tirania. John Locke, que não era um revolucionário, que era o pai do liberalismo, dizia muito claramente no segundo tratado do governo, certo? As populações livres têm o direito de assassinar o tirano. Só para dar um exemplo, para ficar claro que isso às vezes soa radicalismo, Mandela foi chamado de terrorista e criou o braço armado do Congresso Nacional Africano. Pela Margaret Thatcher, diga-se de passagem. Charles de Gaulle, os partisanos e os partisanos da Segunda Guerra, os exemplos, Menachem Begin, na origem do Estado de Israel, o atentado ao hotel Rei Davi, quer dizer, os exemplos na humanidade são infindáveis. Sim, eu diria, o caso brasileiro é um caso muito típico, certo? Porque não havia guerrilha no Brasil antes de 64. Você vê, o líder guerrilheiro mais importante do Brasil era o Carlos Marighella, que era alguém que ele foi deputado federal, ele foi deputado constituinte, era alguém que estava até 1964 dentro de uma política de alianças, que era a política do PCB, que era a aliança com a burguesia, com a ala progressista da burguesia nacional, ou seja, que só depois da ditadura militar entra na luta armada porque percebe que, afinal de contas, tinha sido quebrado todas as possibilidades. É um resultado dessa Sim, mas confronto. esse é que é o dado importante. Quer dizer, você tem esse setor da população que fez essa escolha, que não vai voltar atrás. Agora, o problema não é exatamente com essa população. O problema é com os outros 70% que não conseguem mais estabelecer nenhum processo de incorporação,
nenhum processo de unificação que permita, então, que você tenha uma dinâmica unificada de implicação genérica de todas as lutas, de todas as demandas, que fortaleça ele enquanto uma alternativa efetiva de poder. Certo? Então, isso não existe. Enquanto isso não existir, você consegue governar com 30%. O que ele joga, me parece que o que ele faz o tempo todo é tensionar exatamente de olho nos seus 25%, 30%. Com 25% você está no segundo turno. Ele joga para manter isso mobilizado, é isso? Não, eu diria, veja, eu insistiria num aspecto que talvez seja importante a gente começar a se perguntar mais do que isso, é o que acontece com os outros 70%. Né? O que está acontecendo com esses outros 70%? Por que você não está conseguindo criar um tipo de horizonte, que é um horizonte que você possa levar a população a ideia, olha, nós faremos isto. Porque não é claro o que a oposição quer. Isso eu acho muito importante, eu acho importante entender esse ponto. E o que você acha que a oposição quer, o que ela não quer e por que essa apatia, essa anomia? Eu não diria que é apatia, eu diria o seguinte, é porque o Brasil está preso em um sistema de polaridade, que é a polaridade entre a oligarquia, a república oligárquica e as repúblicas populistas. Né? Então, quer dizer, tem uma estrutura oligárquica que volta agora, como estava no Estado Novo, como estava na República Velha, como estava na ditadura. E você tem uma estrutura populista, que é típico do varguismo. Que irrompe de vez em quando. Que irrompe de vez em quando, que é a leitura que eu teria do lulismo, certo? Que essa é a polaridade, a gente não sai dessa polaridade. Então, o que aconteceu? Só que agora, as alas mais progressistas da sociedade brasileira perceberam que essa alternativa, ela chegou no limite, ela bate no teto e não consegue mais ultrapassar. Então fica aquela questão, quer dizer, o que se faz agora? Como se rompe? Você vai tentar, o que você promete? Você vai tentar recuperar o que era anteriormente? Porque eu conheço muita gente que no fundo, tudo que eles querem é que o Brasil volte 7 anos atrás. Não era, 2010 era bom, 2011 era bom. Quer dizer, ainda mais no mundo universitário, que é de onde eu venho. Entendeu? Isso é muito claro. Mas só que eles não entenderam uma coisa, não é mais possível voltar atrás. Você não crê, há muito tempo você diz, não crê nessa conciliação eterna e infindável. Entre outras coisas, quer dizer, você tinha um modelo de governo que era baseado numa espécie de estrutura de conciliação completamente heteróclita. Né? Lembra o que era... Até a CBF está lá no pacote. Mas lembra o que era o governo Dilma? O governo Dilma era um governo que você tinha na aliança Partido Social Cristão, esse prócer de nós leninismos, Marcos Feliciano e companhia, e você tinha o Partido Comunista do Brasil, que pelo menos tinha o comunismo no nome. Né? Mas você percebe, você tem uma coisa que não é óbvio, você tem demandas completamente contraditórias, que você vai ter que ficar fazendo mediações infindáveis, e isso vai se transformar, na verdade, numa gestão da paralisia, porque uma demanda paralisa a outra. Certo? E é isso o que o fato aconteceu. Agora, o que a gente vai propor à sociedade brasileira? Retornar esse modelo? O que você acha possível ou o que deve se mobilizar para romper isso? Eu acho que a política mundial ele entrou em uma lógica de extremos já há mais ou menos 10 anos. E essa tendência é irreversível. Certo? Ela vai entrar em um processo cada vez maior de extremo, porque o centro da democracia liberal está erodido. Né? A força de transformação da democracia liberal ela foi exposta na sua inanidade. Certo? Então, o que acontece? Você tem a direita que entendeu isso muito bem e se radicalizou. E foi para um lado. Certo? Isso não é só no Brasil, isso é no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Hungria, na Polônia. Certo? Agora, você não teve o mesmo movimento do outro lado. E você precisaria ter tido esse mesmo movimento do outro lado, uma radicalização do outro lado. Certo? Isso permitiria, entre outras coisas, além de uma possibilidade mesmo de uma ampliação do que está em jogo dentro do processo político, um outro tipo de balanceamento da política. Porque como só tem uma radicalização, quer dizer, o centro vem para cá. E é isso que está acontecendo. E como é que se constrói isso no Brasil, agora, num momento como esse? Olha, eu acho que tem uma míriade de ações. Né? Uma míriade de ações. A primeira delas, eu diria que é a compreensão de que não há mais retorno. Não tem conciliação não há possível. retorno, não há retorno. O sistema de conciliação que foi tentado na Nova República faliu, mas faliu de maneira fragorosa, faliu da pior maneira possível. O Brasil hoje é uma referência mundial, certo? No que significa os riscos totalitários, autoritários dessas políticas ultra-neoliberais. Certo? Então, esse eu diria que é o primeiro elemento. Isso é um elemento importante. Compreender. Eu diria sentir que de fato não tem
não tem como recuperar o que foi feito na Nova República. Daqui para frente, a gente precisa levar em conta este fracasso. O Brasil fracassou na sua tentativa de criar uma democracia. Ele não conseguiu criar uma democracia. O que nós tínhamos não era uma democracia. No máximo, era uma democracia de dupla intensidade. Que assim, é democracia para nós, mas para vários setores da população, e que aquilo era um regime de um Estado violento, autoritário, certo? Um Estado que via essas populações como populações completamente matáveis. Certo? É importante entender isso. A gente viveu mesmo na Nova República em uma história de chacinas, e uma história exatamente. Mais de 1,5 milhão de mortos nos últimos 35 anos por violência. E normalmente violência do Estado, violência do aparato policial do Estado, violência de uma polícia militar, que é uma aberração em termos, certo? Porque afinal de contas, praticamente país nenhum tem uma polícia militar. Certo? A polícia militar desses países são polícias que policiam quartéis e fronteiras. No caso do Brasil, não. Você usa a lógica militar contra a população civil. Você gerencia uma guerra civil. Tem um episódio recente, você deve ter visto, da polícia do Pará cantando da frente do governador, arranca a cabeça, pendura no poste, pena de morte à brasileira. Pois é, essa é a polícia brasileira. Esse é o Estado brasileiro. Isso não é uma distorção, essa é a visão real do Estado brasileiro para setores fundamentais da sua população periférica, da sua população negra, certo? Então, isso é evidente que isto foi o que nós conseguimos criar. E em nenhum momento nós entendemos que um dos elementos fundamentais da política no Brasil é como destruir esta máquina necropolítica do Estado brasileiro. A parte muito e tudo mais, isso tudo, um ponto de vista que eu não sei se é psicanalítico, Bolsonaro não lhe parece ser um imã e ao mesmo tempo um reator de ressentimentos, quer dizer, tem uma coisa de que ele atrai tudo que tem de várias formas, de vários lugares, parece que ele atrai o ressentimento, processa e devolve isso nesses discursos que mantém isso, atiça isso, não tem um caráter psicanalítico de massa nisso tudo? Olha, por um lado, eu insistiria o seguinte, ele entendeu, coisa que outros não entenderam, que existia uma demanda anti-institucional na sociedade brasileira. Um ressentimento nessa forma. Mas eu diria que não é só ressentimento, porque há um juízo correto. Existia uma compreensão da sociedade brasileira de que a estrutura institucional que o Brasil criou não dava conta das aspirações que eles tinham de transformação social. Agora, dentro desse processo, você sempre tem a possibilidade e o seu risco. Dentro da compreensão de que você tem uma demanda institucional forte, então você pode fazer uma guinada reacionária, dizer, de fato, essas instituições não deram certo, vamos voltar a um governo forte, né? Ou você pode fazer uma guinada de transformação efetiva, falando, de fato, essas instituições não deram certo, agora é hora de fortalecimento do poder popular. Ele dá a primeira alternativa. Ele fornece a primeira alternativa. E aí ele mistura isso com o horizonte do imaginário popular, do imaginário brasileiro, de que esse país é um país sem lei, desfibrado, é preciso uma mão forte. Mesmo que essa mão forte seja uma mistura de militar e palhaço, né? Mas na verdade só pode funcionar dessa maneira, né? Isso que a gente chama de apatia, não me diga que você diz que não existe, porque a sociedade se move, tá? Mas você não... tudo isso me soa anormal, quer dizer... Estamos assistindo o que estamos assistindo, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo feito, parece que está tudo parado. Esses momentos não são aqueles que uma faísca pode fazer romper algo de algum lado? Veja, eu acho, primeiro sim, e segundo eu diria, não acredito que a sociedade brasileira está em apatia. Também Ao não. contrário, ela está em ampla ebulição e mobilização. Veja, é um país que ano passado você teve uma greve geral de 35 milhões de pessoas. Certo? Você tem... em maio agora, os estudantes conseguiram botar 1,5 milhão de pessoas na rua. Essas coisas não são... E ainda repetiram depois. É que é vendido como se estivesse tudo tranquilo. É que eu diria o seguinte, você tem, mais uma vez, um estado de hiperviolência. Então você sabe, se você vai numa manifestação, dependendo de qual é a manifestação, você corre o risco de não voltar. Você teve manifestações nesse país que foram tratadas literalmente a bala pela polícia. Certo? Então, essas pessoas sabem que elas estão num sistema de vulnerabilidade absoluta. Então, você tem esse elemento. Né? Fazer manifestação aqui não é como fazer manifestação na Suécia, entendeu? As coisas não são exatamente da mesma forma.
Então, você sabe que você não tem garantia, você não tem segurança nenhuma. E segundo, você sabe também que você tem um Estado que está a todo momento tentando, veja, é um Estado cujo presidente da República é alguém, mais uma vez, eu insisto, que ele compreende assassinato como um processo normal. Porque alguém que chama, mais uma vez, Ustra de herói, é que compreende assassinato como um dado normal. Então a gente sabe que a gente não tem garantia mais nenhuma. E que diz, não, devia ter torturado e matado. Devia ter matado mais, 30 mil. E você é um filósofo. O ministro da Educação, um ressentido, na minha percepção com sua história, diz que nordestinos deveriam se dedicar à agronomia e não estudar filosofia, sociologia, por exemplo. Olha, eu acho duas coisas. Eu poderia aí falar um monte de impropério, mas acho que não é o caso. Então, eu acho duas coisas que são absolutamente problemáticas. A primeira delas é, o Brasil nunca, na sua história, teve uma divisão regional tão explícita assim. Isso é de um perigo inacreditável para a sociedade brasileira. Certo? O Nordeste é um outro país em relação ao Sul. República Federativa do Exato. Nordeste. Então, e acho assim, o mínimo que se pode imaginar, mas aí é uma questão nem de esquerda ou direita, nem nada, o mínimo que se podia esperar de alguém que ocupa os cargos fundamentais do governo é compreender o tipo de barril de pólvora no qual o país está e tentar diminuir esse processo, ao invés de jogar fogo onde não deve ser jogado. Então, acho esse é um elemento absolutamente decisivo e central. E o segundo, sobre a questão da educação, o dado é muito claro. Não há uma política de educação desse governo. Não há nada parecido com a política de educação do governo. Não há projeto. O que existe é um dado da seguinte natureza. Esse governo entende que, principalmente do horizonte das universidades, criou-se, porque existem décadas e décadas de um pensamento crítico muito forte nas universidades brasileiras, certo? Criou algo que é impossível reverter. Você não vai ter uma universidade conservadora no Brasil, certo? Porque você tem 4 décadas de pensamento crítico que constituiu a Universidade Nacional. Então, você tem uma coisa, ainda mais agora que você tem um processo, quer dizer, agora é a primeira geração onde a gente vê, nas universidades federais, 54% dos alunos são negros, 52% são mulheres. Então, ou seja, você tem uma modificação radical do que significa o horizonte dos nossos alunos, isso teria consequências muito, muito explícitas. É contra isso que o governo está mandando, é contra esse tipo de processo que está em marcha, que o governo está colocando em suas mãos. Então, o que eles fazem? Eles não têm um outro projeto, eles simplesmente vão querer desmontar. Eles vão tentar desmontar, ou seja, até o limite. Mas por que isso é um crime? Porque, é claro, uns falam, mas a Universidade Brasileira nunca produziu nada. Quer dizer, eu acho muito interessante um certo setor da população que não tem nem ideia do que significa e nem procura ter ideia. Quer dizer, aí sim, você tem um tipo de ressentimento anti-intelectualista brutal que não leva em conta, quer dizer, o Brasil é o país que tem a universidade mais importante da América Latina, segundo praticamente todos os rankings internacionais. E eu digo mais, o Brasil só não aparece melhor em rankings internacionais, porque os rankings são completamente distorcidos. Porque, por exemplo, você pega uma universidade como a Universidade de São Paulo, 100 mil alunos. Você compara com a universidade como Harvard. Quantos alunos você acha que tem em Harvard? Chute. 14 mil. Como é que você vai pegar uma universidade de 14 mil, que só pega alunos de excelência, e comparar com uma universidade de 100 mil, que é uma universidade de massa, que tem outras atribuições, outras funções e outro horizonte? Não tem nenhuma racionalidade desse processo. Nenhuma. Certo? Então, eu diria, na verdade, o que acontece é, você tem uma dinâmica de desqualificação de um dos pouquíssimos serviços da sociedade brasileira que se conservaram como serviços eminentemente públicos. Essas universidades federais são universidades nas quais você não paga absolutamente nada. Isso é raro no mundo. Certo? Elas não são serviços que o Estado dá à elite. Isso é falso, absolutamente falso. Certo? Como eu dito para você, a Universidade Federal tem 54% de negros, eles não estão na elite. Certo? Mesmo a minha Universidade de São Paulo, ela tem 60% dos seus alunos que vêm de famílias que ganham até 10 salários mínimos. 10 salários mínimos não é padrão de elite em nenhum critério, em nenhum critério. Voltando um pouco à questão do risco que o país corre, e talvez as pessoas não estejam atentos, a gente vive um ensaio de poder tripolar no mundo. Chineses, Estados Unidos e russos, que aliás estão nas cercanias. Quem já não está dentro, está na beirada. Quando você fala de risco, você se refere também a um risco claríssimo de desintegração, de problemas no médio e longo prazo? Não, eu diria que a ilusão liberal de um mundo multipolar, né, isso se desagregou muito rapidamente. Né? É muito possível que essas relações internacionais
elas sejam de fato um espaço de uma espécie de realpolitik, né, e aí vem uma questão interessante, quer dizer, mesmo que os Estados-nação eles já não tenham mais nenhuma função dentro do seu horizonte, né, as lógicas internacionais não conseguiram constituir um modelo, de fato, de estrutura transnacional baseada em uma existência de uma soberania popular transnacional, né? Quer dizer, a experiência que foi mais desenvolvida é a experiência da Comunidade Europeia, né? E aí a Comunidade Europeia, no entanto, ela tem um déficit de soberania popular enorme, né? Muito forte, né? Ou seja, ela consegue se organizar, ela consegue estabelecer critérios basicamente para duas questões: fronteira e segurança, certo? E defesa do sistema financeiro europeu. Foi moeda e segurança, só isso. Você não tem um sistema unificado de direitos trabalhistas, você não tem um sistema unificado de garantias sociais, você não tem nada disso. Então, é claro, você vai ter setores da população que começam a olhar para Bruxelas e falar, afinal de contas, o que isso realmente significa e quem eles realmente defendem. Então, acho que existe um horizonte, uma tarefa ainda a ser realizada dentro da política internacional, que é a criação efetiva de horizontes transnacionais, de uma soberania popular transnacional, né? O que ainda não foi tentado. E o risco, o Brasil, você se referiu ao risco que estamos correndo, essa divisão. Que risco é esse? Aonde ele pode nos levar? Eu acho que é muito claro, assim, a alternativa que o Brasil tomou nesse ano, de um alinhamento nunca antes visto, né, com os Estados Unidos. Deixar de fazer com várias frentes para se Sim, porque é a única interlocução que esse governo tem. Esse governo tem interlocução com dois países, com os Estados Unidos e Israel. É só, não tem mais nada. Certo? Então, é claro, quer dizer, isso significa um tipo de fragilização da posição brasileira, que sempre foi malha uma posição que tentava ser ator em vários tabuleiros, que fortalecia um pouco as possibilidades do Brasil, que é uma fragilização absolutamente, num ponto de vista desnecessário e irracional, né? No El País, você também enfatizou, na contramão do que norteia o debate envolvendo as estratégias da oposição no país, que talvez precisemos agora de divisão para unir e não de união. Sim. Traduza, por favor, isso. A gente tem medo da divisão real, a gente precisa de uma divisão real, uma divisão de verdade. Divisão real significa mais ou menos o seguinte. Não, significa mais ou menos o seguinte, falando sobre a esquerda brasileira, falta à esquerda brasileira uma capacidade de colocar na mesa o que ela realmente quer e para onde ela realmente quer ir. A gente quer fazer o quê agora? A gente quer ser um pouco o lado humano do capitalismo global, certo? Ou a gente quer de fato pensar nas situações de superar um regime de produção econômica, um regime de estruturação de forma de vida que nós compreendemos como brutalmente injusto. A gente quer voltar a um certo modelo de conciliação nacional, ou a gente quer, de fato, fazer desabar essa estrutura institucional para criar novas estruturas institucionais vinculadas a dinâmicas de democracia direta efetiva. A gente quer controlar a sociedade brasileira ou a gente quer permitir que ela seja realmente descontrolada, mas no sentido de que o poder volta, então, quer dizer, num horizonte no qual governar não vai ser mais dirigir, mas vai ser garantir as condições para que as pessoas dirijam-se a si mesmas. Certo? Então, acho assim, falta à esquerda brasileira clareza. Certo? E nesse momento ficar pedindo união, mas união em cima do quê? União em cima do vazio? Do ponto de vista prático, o que se poderia, o que se deveria pensar em fazer ou fazer? Como é que essa miríade de movimentos, de vida que existe, como é que se conduziria isso para a política, no sentido de vamos fazer política lá em cima? Olha, há desafios importantes que devem ser levados em conta. A criação de estruturas realmente transversais entre todos esses movimentos que permitam, de uma certa forma, aquilo que eu chamaria de uma implicação genérica entre todos. Aí sim uma busca de unidade nisso. Sim, mas você percebe, não é uma busca de unidade no sentido da estrutura partidária, exatamente. Busca de unidade no sentido, afinal de contas, um fortalecimento daquilo que aparece como horizonte das lutas em direção a uma sociedade efetivamente igualitária. E a absorção das múltiplas estratégias em direção a tal horizonte, certo? Das múltiplas lutas, com seus múltiplos protagonismos, dentro de um movimento de fato de unificação global, no sentido de que, veja, ninguém sozinho vai conseguir desarmar essa estrutura.
E para aí sim chegar ao Eu diria, topo. existe um processo no qual você tem, como você não pode em uma frente quebrar uma estrutura concentracionista vinculada a uma dinâmica econômica ou dinâmica de concentração de poder, você precisa com que esse processo ele ocorra, essa tensão ocorra em vários pontos. Então você vai ter vários pontos, você vai ter várias línguas, você vai ter várias estratégias, quer dizer, e aí vem a coisa rica, interessante e de fato realmente complicada. Quer dizer, como é que você numa transforma isso em poder? De múltiplas estratégias, de múltiplos protagonismos e de múltiplas demandas, como é que você consegue articulá-las dentro de um horizonte de deposição global? Exatamente. E você discute também os termos populismo e fascismo, citando Itália, Polônia, Filipinas como evidentes exemplos. O Brasil de Bolsonaro se enquadra na noção de populismo ou está muito próximo do fascismo? Olha, eu diria o seguinte, o uso contemporâneo do termo populismo é um uso mais ou menos desonesto. Né? Porque hoje o populismo ele é utilizado para tudo aquilo que não é democracia liberal. Tudo aquilo que coloca em questão o sistema de funcionamento normal da democracia liberal é visto como populista. Ou seja, que é uma maneira, entre outras coisas, de você eliminar, você neutraliza os polos. Né? Porque você fala, olha, tem um populismo de direita e tem um populismo de esquerda, e eles se equivalem. Eles são, ou seja, a ideia do populismo aparece como uma irracionalidade no interior do processo político. É a irracionalidade das emoções, dos afetos, do vínculo à liderança e coisas dessa natureza. Eu diria, esse uso é desonesto. Esse uso é desonesto porque, claro, existe o populismo e tem um uso analítico, porque esse uso é pejorativo. É contra a racionalidade, né? Daqueles que atingiram a maioridade democrática, a maturidade democrática, existem as regressões populistas. Né? Então, eu diria, existe um uso analítico preciso, ele dá conta de algumas coisas da política brasileira, sim, porque ele diz respeito a como se cria hegemonia dentro de um processo de fragmentação global de demandas. Certo? Isso funciona no Vargas, isso funciona no Lula. Quer dizer, veja, o que significa isso concretamente? Você tem um sistema na qual você tem múltiplas demandas contraditórias entre si, e elas vão se unificar dentro de uma espécie de significante central, que normalmente é dado pela liderança. Lembra o Vargas dizendo, meu problema não são os meus aliados, desculpa, meu problema não são meus inimigos, meu problema são meus aliados. Que aliás é o problema de... Exatamente. Você tem Lula, aliados Dilma. de tudo quanto é jeito, como é que você faz para fazer a aliança funcionar? E o que é o Bolsonaro, o que é o governo Bolsonaro? É um governo proto-fascista. Eu estou falando muito claramente. Eu não utilizaria esse termo de maneira irresponsável, certo? Porque como professor de filosofia, pelo menos uma coisa a gente aprende. As palavras elas realmente têm peso, certo? Então eu realmente defendo isso de uma maneira analítica. Ele é um governo de tendências proto-fascistas. Se você levar em conta, afinal, por que isso? Você fala, mas o fascismo ele era corporativista, ele não tem nada a ver com esse horizonte neoliberal. Veja, ninguém está esperando que você tenha uma recrudescência do fascismo tal como apareceu nos anos 30. O que não impede que você possa utilizar o termo. Porque, é claro, dentro dos processos históricos, você tem modificações. República não é a mesma coisa hoje na República de Veneza e na República Romana. Os generais estão no governo. Mas eu insistiria no seguinte, o que você tem? Você tem uma adequação de um horizonte de política ultraliberal, ultraneoliberal, a um tipo de prática política extremamente fascista. Entre outras coisas, peguem, por exemplo, o caso de um jurista fascista como Carl Schmitt. Schmitt descreveu um dado muito interessante em 1932, dentro de uma conferência que ele fez, onde ele falava, olha, o que nós queremos, na verdade, né, é uma despolitização da sociedade. O Estado, ele vai ser um Estado total em que sentido? Não porque ele fala mais ou menos o seguinte, aí vale a pena a gente prestar atenção. A democracia é um Estado total, a democracia parlamentar. Porque todos os setores da sociedade têm exigências. Então o Estado tem que ficar fazendo mediação em tudo quanto é lado. Então, ou seja, ele está presente em tudo, ele tem que ajudar nas negociações. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque isso quebra, olha só, o que ele dizia, o nazista dizia, isso quebra a liberdade de empreender, isso quebra a liberdade de iniciativa, isso quebra a liberdade do campo econômico. Ou seja, ele tem uma visão, do ponto de vista econômico, liberal. Certo?
Então, qual que é a questão fundamental? É necessário, então, que o Estado saia dessa mediação, certo? E que ele, na verdade, constitua como outro tipo de Estado total. Quer dizer, sair significa quebrar a força política da sociedade. Então, ele impede que a sociedade se politize, para que ele possa liberar ao campo econômico para um campo no qual, bem, na verdade, não tem livre iniciativa nenhuma, porque é a lógica dos monopólios, certo? Aí vem um dado interessante, se fala do estatismo, do fascismo, do nazismo. Eu quero saber qual foi a empresa estatizada sobre o nazismo e o fascismo. Nenhuma, nenhuma. Toda a estrutura econômica da indústria monopolista foi preservada. Todos os grandes industriais preservados estavam lá, era um elemento fundamental do Estado nazista. Então, simplesmente para dizer, o que você tem? Um governo hiperautoritário, de despolitização fundamental da sociedade, que preserva um eixo fundamental da economia da sua intervenção no interior da luta de classe. Esse modelo era o modelo do Pinochet. E não é à toa que alguém como Hayek, que era um dos grandes pensadores do neoliberalismo, defendeu o Pinochet com unhas e dentes. Ele falava, Hayek é aquele que falava, olha, a democracia ela tem que ser uma democracia limitada. E eu prefiro uma ditadura liberal a uma democracia iliberal. Ele foi falando em 1981, no jornal El Mercúrio, que era base do Pinochet, no Chile. Então eu diria, esse é o nosso modelo. E vindo da ditadura, o Brasil percorreu um caminho distinto de outros países da América Latina, de uma certa forma até o Chile, em relação às arbitrariedades e ilegalidades. Que efeitos esse processo provocou? E a gente está vendo agora mais de uma centena de militares no governo, a gente está vendo a questão das milícias, tudo isso. Como é que você vê? Isso fragilizou brutalmente a situação brasileira. O Brasil é o país mais fragilizado do ponto de vista das suas defesas democráticas, exatamente entre outras coisas, por causa disso. Outros países como a Argentina, Chile e Uruguai, eles tiveram justiça de transição, eles colocaram torturadores na cadeia. O Brasil é o único país da América Latina que não colocou nenhum torturador na cadeia. E eles não deixaram de existir, aquela massa de operadores foi para as secretarias de segurança, então, etc. O resultado é, segundo um estudo de uma socióloga norte-americana chamada Catherine Sickins, o Brasil é o único país da América Latina que tem mais casos de tortura hoje do que na ditadura militar. Se tortura mais hoje no Brasil do que na ditadura militar. Isso diz alguma coisa muito séria a respeito de que tipo de país é esse. Exato. O Brasil teve como um dos eixos fundamentais nessa trajetória de exclusão os 350 anos de escravidão. Como é que você acha que isso tem a ver com hoje, se tem a ver... como é que nós não resolvemos essa questão? Não, esse é o eixo central da história brasileira. Eu diria o seguinte, o Brasil preservou um núcleo, que é o núcleo do latifúndio escravagista. Esse latifúndio escravagista não é só um sistema econômico, não é só uma célula de produção econômica. Ele é também um modo de organização dualista da sociedade. Ou seja, você tem uma dualidade ontológica dentro do latifúndio escravagista, que é, você tem aqueles que são sujeitos, você tem aqueles que são objetos, que são colocados na condição de coisa. Você tem aqueles que, então, eles têm direito à vida, e você tem aqueles cuja morte nada mais é do que a perda de um investimento. Então você não computa, você não chora, você não computa, você não faz nada. Certo? Você simplesmente fala, bem, eu perdi o investimento. Né? Então eu diria, esse tipo de lógica, que é uma lógica de uma dualidade ontológica dentro do humano, vem de lá e ficou. E ficou. É assim que o Estado brasileiro age. O Estado brasileiro até hoje age dessa forma, fazendo uma distinção muito clara. Quem pode ser matável e quem não pode ser matável. Certo? Quem na verdade ainda é tratado como coisa e quem é tratado como sujeito. Por isso que até hoje a gente nunca teve uma democracia efetiva. Né? Então, ou seja, esse elemento, ele é um elemento absolutamente central. É assim que ele trata, o Estado brasileiro trata os negros, é assim que ele trata os seus pobres, é assim que ele trata os presidiários. Então, 57 pessoas foram mortas no presídio. 57 pessoas sem nome, sem rosto, sem nada. É isso que a gente fala. Então, se qualquer um morre aqui na Avenida Vitória, é um escândalo. Os 57 só são estatística. Exato, mas é isso que eu estava querendo dizer, você percebe? Um pode ser matável, porque o Estado brasileiro funciona dessa maneira. O Estado brasileiro é uma máquina de desaparecimento e de extermínio. É que, claro, não é para a gente, certo? Mas para setores fundamentais da população, é isso que é o Estado brasileiro, desaparecimento e extermínio. Certo? É que, por exemplo, na época da ditadura militar, então, esse modelo, ele se generaliza e ele toca todo mundo. E aí fica explícito o que é. Só que aí vem a coisa, quando a gente pôde desmontar essa máquina, o que aconteceu? Ela voltou para o núcleo do Estado,
mais ou menos em silêncio. Então ela estava lá, sempre, sempre. Até que agora ela volta de novo. O general Cerqueira foi secretário de Segurança do governo Garotinho Exato. e todos aqueles ex que Tudo. é como, digamos, o Estado Islâmico, os desempregados do Iraque, né? Alguma coisa eles iam fazer. Exato. Para onde foram os trabalhadores no sistema da ditadura? Para onde foram os terroristas de Estado? É isso. Onde eles foram? Tá. Só para dar uma mudadinha, a exposição da Tarsila do Amaral em São Paulo chamou a atenção, bateu recorde de visitação, e foi a exposição das selfies. O que significa esse mundo do todo mundo se... Olha, há muita coisa a ser dita a esse respeito, mas eu insistiria em dois aspectos primeiro, né? Quer dizer, e talvez um aspecto positivo, né? Que é nesses momentos onde, assim, os desafios da sociedade brasileira são colocados diante dela mesma, onde ela não pode mais, de uma certa forma, repetir as ilusões que ela tem sobre si mesma, certo? São esses momentos em que as experiências, as práticas, certo? Os desejos de transformação que marcaram a história desse país, certo? São mais sensíveis, né? Eu diria, por exemplo, além dessa coisa, o interesse de, a população que vai atrás das suas referências artísticas maiores, certo? Isso não é simplesmente falar, olha, dentro dessa hora a melhor coisa que você faz é entrar no museu, tipo assim, cuide você da sua... Mas eu acho que existe um elemento interessante aí, que é política é uma questão de quem controla a percepção, a sensibilidade e a visibilidade. Quem muda a estrutura? O que significa, então, transformar sem conseguir transformar a estrutura da sua percepção, da sua sensibilidade e da sua visibilidade? Veja, isso é muito claro, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma luta contra grupos LGBT. Qual que é o tipo de argumentação que eles dão? É mais ou menos o seguinte: olha, você pode existir, mas o problema é que você é visível demais. Né? Tipo assim, existe, mas não apareça. Fica no cantinho. Né? Mas se a gente leva em conta que, afinal de contas, ser reconhecido socialmente é existir, aquilo que não é reconhecido socialmente inexiste, é claro que eles estão falando inexista. Por quê? Porque se você existir, se você entrar na minha percepção, se você entrar na minha sensibilidade, isso vai me afetar. Eu não vou poder ser da mesma maneira como eu sou. Exatamente. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que me implicar, porque os corpos se afetam, entendeu? Então é essa mudança que as pessoas temem, é isso. Entendeu? Eu diria, nesse sentido, essas experiências, essas práticas fundamentais da vida social, que lutam pela transformação das estruturas da sensibilidade, entre elas as práticas artísticas, elas ganham uma importância decisiva. Uma última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Um dia no pré-impeachment eu li uma coluna sua para uma pessoa e a pessoa concordou entusiasticamente. Aí me perguntou quem escreveu isso. Eu falei, foi o Vladimir Safatli. Ele falou, é da esquerda. E aí essa pessoa já não concordava mais. O que está acontecendo, o que nós estamos vivendo? A gente falou de narrativa aqui, basicamente, quase que o programa todo. Mas veja, eu acho o seguinte, isso realmente não me incomoda. Se tem uma coisa que, graças a Deus, eu nunca precisei esconder. Mas eu não digo em relação a você, digo ao todo, né? Mas isso, porque no final das contas, a questão da política nunca foi uma questão de qual é o melhor argumento, eu nunca acreditei nisso. Quer dizer, na verdade, por outro lado, tem uma racionalidade na colocação dela. Ela está querendo dizer o seguinte, tudo bem, o argumento pode ser bom, mas a forma de vida que ele quer não é a minha. E ela tem toda a razão, de fato não é a mesma forma de vida. A gente está num embate sobre formas de vida, entendeu? A gente procura um embate de outras formas de vida, de outras formas de afecção. E nesse sentido, acho importante levar isso em conta. Sim, mais uma vez, eu acho que o Brasil precisa, de maneira muito clara, deixar muito claramente, de fato, nós estamos em confronto. Certo? Não há algo que nos una mais. Certo? Quer dizer, então, até porque é nessas horas que você pode construir outras formas de articulação. Mas enquanto você não deixar claras as posições, você sempre vai ficar uma coisa meio assim, mas por que você não concorda comigo? Mas como assim? Não, eu entendo, graças a Deus você não concorda comigo, porque de fato a gente procura formas de vida completamente distintas. Muito obrigado, professor Vladimir, pela presença na TVE. Eu que agradeço.